Quais dicas você daria para aqueles que querem ser mais atuantes na prática de uma teologia pública na igreja local? Como iniciar conversa sobre esse tema com as lideranças? Interessante. Eu tenho uma dica muito simples que o Keller dá no livro Igreja Centrada, que, no meu ponto de vista, é uma coisa muito modesta, não é um exercício fácil, mas é uma dica muito simples nesse sentido, mas apesar de não ser prática na aplicação, mas ela é viável, que diz respeito a uma coisa bem objetiva. Por exemplo, o pastor, e quando eu falo pastor aqui, entendam bem, eu estou falando do pastor, mas isso serviria para outras instâncias educacionais na igreja. Escola dominical, escola bíblica dominical, escola para educação para crianças, projetos missionários, não importa. O que ele fala é que ele faz um exercício toda vez que ele prega. Toda vez que ele prega, ele faz o exercício de imaginar, e às vezes, no caso dele, nem é sempre a imaginação, é fato, mas ele faz sempre o exercício de imaginar que ele está pregando para uma plateia de céticos. Como se ele estivesse falando para uma universidade de ateus. Ele não está pregando para a igreja. Então, ele faz esse exercício. Assim, não, eu estou falando para um grupo de ateus, de pagãos, e eu vou pregar, sei lá, qualquer texto bíblico. Como é que eu pregaria esse texto bíblico para esse grupo de céticos que está diante de mim? E aí ele diz o seguinte, os efeitos disso. Os efeitos disso são interessantíssimos. Primeiro, você vai edificar um crente maduro, porque, na verdade, você vai usar uma linguagem clara, mas você não vai perder conteúdo teológico quando você faz isso. Segundo, você vai treinar os crentes da sua igreja a terem segurança na hora de comunicar o evangelho para os seus amigos no universo público, no universo não cristão, né? E terceiro, o que eu acho sensacional, você está evangelizando. Então, aquele lance de achar, por exemplo, que vamos fazer o culto evangelístico do domingo. Não. Todo culto, o seu pastor está pregando para não cristãos. É como se ele estivesse pregando para não cristãos. Questões até profundas, temas teológicos profundos, mas uma linguagem que todo mundo entenderia. Ele vai ser didático, ele vai ser obrigatoriamente, vai ter que ser didático, e ele vai produzir na sua igreja segurança apologética no testemunho público do evangelho. E terceiro, que eu acho muito interessante também, um efeito, né, evangelístico disso. Evangeliza o não cristão e traz segurança para o seu membro. Já viu membro de igreja que tem medo de levar um amigo não cristão no culto? Porque ele não sabe se naquele dia o pastor vai dar aquela patinada, vai bater vai falar do Bolsonaro, sei lá. Então, esse é o problema. Né? O problema é que o púlpito tem que ser estável. O púlpito tem que ser confiável. A igreja tem que ser confiável. A gente tem que ter isso como meta. A ponto, cara, será que o membro da minha igreja teria segurança num domingo aleatório de levar o seu amigo ateu, cético, pagão, para o culto? Essa é uma boa pergunta, porque se a gente fica o tempo inteiro assim, não sei, mas se o pastor falar aquela frase, e se for o irmão fulano de tal? Não, tem que ter um combinado. O púlpito tem que ser um lugar em que você fala do evangelho de forma pública, linguagem comum, né? A gente que é teólogo tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba usando terminologia, linguagem, que é uma linguagem muito nossa, é muito igrejês, ou muito teologês, né? E a gente falha na comunicação pública. Então, eu acho que se tem uma estratégia que favorece muito essa noção de uma teologia pública, está na estratégia da linguagem, está na didática, no modo como a gente comunica. Usar a linguagem comum, exemplos do cotidiano, usar um vocabulário adequado, quando usar um termo técnico, explicar o termo técnico, citar literatura, nenhum problema, citar coisas da cultura, inclusive cultura pop, né? Vocês falaram aí do Bruno, mas a cultura pop, às vezes a gente é teólogo, a gente fica muito numa cultura erudita, mas a gente perde o contato com a cultura pop, ela é importante, né? Então, ter contato com alguns elementos da cultura pop podem fornecer para a gente condições de comunicar o evangelho e a palavra de Deus de forma clara. Eu acho que fazer teologia pública acima de tudo, fazer uma teologia clara, uma teologia para o público, para o povo, para as pessoas. O que não significa a gente também usar uma linguagem, por exemplo, caricata, uma linguagem, por exemplo, que empobreça o conteúdo da mensagem. Não, o que eu estou falando aqui é uma adequação da forma, atenção para essa frase, uma adequação da forma, tá? Sem compromisso, sem comprometimento do conteúdo, tá? Sem comprometimento do conteúdo. Então, vamos melhorar a forma, tá? E preservar o conteúdo. Vamos que vamos.